Salve galera do Câmera Velha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar para vocês aqui maneiras corretas de se usar um tripé. Porque por mais simples que pareça, né, simplesmente colocar o tripé na câmera, ou enfim, colocar a câmera no tripé e estabilizar ela e sair fotografando, tem alguns macetinhos, alguns detalhes que a gente tem que levar em conta para que a gente consiga fazer isso com a melhor eficiência, para que o tripé ele realmente faça o seu papel de estabilizar uma câmera. E para fazer isso eu vou usar esse tripé que foi enviado pela K&F Concept, uma parceira aqui do Câmera Velha. Já tem vários vídeos que eu fiz review de produtos dele, flash circular, acho que filtro de densidade neutra, enfim. É uma empresa, né, com site aqui no Brasil, apesar de ser uma empresa chinesa. Eles têm site aqui no Brasil, todo em português, que eles enviam esses equipamentos pra gente. E eu queria fazer o review também desse tripé, já mostrando os macetezinhos para usar o tripé da melhor forma possível. Esse tripé aqui é o modelo SA254 T1 da K&F. Eles têm uma linha completa de tripés, tanto para câmeras quanto para iluminação. É um tripé que ele é muito versátil. Eu vou mostrar certinho cada detalhe dele, mas quando ele está fechado, ele tem 59 centímetros e totalmente aberto, ele atinge uma altura de quase 2,5 metros. 2,39 metros para ser mais preciso. A carga máxima suportada por esse tripé aqui está em torno dos 10 quilos. Então, gente, é um tripé que aguenta bastante peso. Não que ele precise, porque uma câmera com flash, bateria e não sei o que, dificilmente ela vai pesar aí mais do que 2, 3 quilos, né? Mas essa é a informação que o fabricante dá. Então eu vou abrir aqui só para vocês darem uma olhada, mostrando um unboxing dele. Ele vem nessa caixa de papelão. Esse material ele vem da China, tá pessoal? A K&F é uma empresa chinesa, mas como eu disse, eles mandam aqui para o Brasil. O site está todo em português e não demora muito. Esse tripé demorou 3 semanas para chegar aqui no Brasil. Ele vem num case de nylon, né? Dentro de um plastiquinho aqui, ó. Esse aqui é o tripézão. Algumas coisinhas que vem aqui dentro, uma alça para o case, não é uma alça para o tripé. Vem também um saquinho aqui onde está o manual de instrução e uma chavezinha. Eu não sei se é Allen ou L que eles chamam essa chave aqui. Isso é normal vir nos tripés, tá? Todas as grandes marcas de tripé eles fornecem, porque por mais que ele seja um tripé de boa qualidade, pode ser que esse movimento faça com que os parafusos se soltem com o tempo, então para você dar um reaperto, enfim. Bom, aqui está o tripé para vocês terem uma ideia, né? Ele tem quase 60 centímetros fechado, né? E a gente já começa destravando ele aqui para mostrar, ó. Ele tem essas articulações e nas articulações eles têm essa travinha aqui, ó. Essa trava aqui, a partir de agora, ele mantém a perna fixa aqui. Caso eu queira abrir mais as pernas dele ou fechar, enfim, eu tenho essa trava de segurança que agora eu posso abrir. Tá? Eu vou mostrar depois as várias configurações, vocês vão se surpreender com isso, que a gente pode utilizar com esse tripé aqui. A trava que solta as pernas dele, ó, são roscas, tá? Que a gente faz assim e muito rapidamente a gente já consegue travar. Ó, fiz isso abrir, fiz isso abrir, fiz isso abrir. Cada perna dele tem 4 seções. Só usando a altura máxima das pernas do tripé, eu já tenho um tripé bem grande, ó, praticamente do meu tamanho. Ainda assim, esse tripé ele tem essa coluna central que a partir dessa rosca aqui, ó, eu consigo levantar ela mais ainda. Mas não é só isso, porque ela tem uma segunda coluna aqui em cima. Então, através dessa chave aqui, dessa trava, eu solto e eu tenho uma primeira coluna e a minha segunda coluna travada. Não que a gente vá usar isso, mas não é um tripé de iluminação, próprio para iluminação, mas se quiser colocar uma luz, um flash, alguma coisa lá em cima, você consegue. Uma outra possibilidade que eu adorei nesse tripé é isso aqui, ó. Eu solto essa trava e aí essa segunda coluna, ela tem uma cabeça esférica aqui, ó. E aí eu posso também travar ele aqui, utilizando a minha câmera, por exemplo, para fazer um movimento de penning, um light painting, alguma coisa. E esse movimento aqui nessa esfera é tudo travado pneumaticamente, então é um movimento bem macio. Esse tripé eu não falei, mas ele é de liga de alumínio. Existem outros tripés de carbono também, né, de fibra de carbono. A K&F tem essa linha.
A diferença básica do fibra de carbono para o alumínio é o peso, né? Ele é um pouquinho mais leve, o fibra de carbono, e ele também estabiliza melhor as microvibrações, vamos dizer assim. Mas olha, sinceramente, mas um tripé de fibra de carbono, se você não souber utilizar ele direito, travar ele certinho, ele não vai ser bom, tá? Então mesmo se a gente tem um fibra de carbono ou alumínio, a gente precisa saber utilizar ele. Vou falar mais algumas coisinhas desse tripé aqui, ó. Então eu tenho essa travinha que ela vai travar esse movimento aqui, ó, né? Essa barra, ela tá travada aqui, agora tá solta, e essa outra cabeça também tem um ajuste aqui, ó, e tem um movimento de 180 graus, então a pessoa pode colocar o tripé aqui, quem faz vídeo, ó, e trabalhar com esse tripé dessa forma, apesar de não ser um tripé indicado para vídeo, especificamente. Vamos voltar ele aqui. Ele tem aqui na cabeça algumas marcações de angulação, que serve para a gente se orientar na hora de fazer fotos panorâmicas, né? Então eu soltei aqui, ó, a gente consegue ter essa marcação para que a gente marque certinho cada ponto da foto, onde a gente começa, onde a gente termina, para fazer fotos panorâmicas. A cabeça dela, aqui onde a câmera vai engatada, ela tem um dispositivo de engate rápido, que na minha opinião não é tão rápido assim, porque essa rosca aqui, né, essa travinha, ela é um pouquinho menor do que eu preferiria que ela fosse. Se fosse um pouquinho maior e se tivesse também uma trava de segurança, né, como alguns outros tripés que eu tenho, que além dessa rosca que trava a câmera aqui, ela também tem um gatilho de segurança. Então, para que você tire a câmera do tripé, você tem que soltar a rosca e desengatilhar, acho que é essa palavra, isso daqui. E aqui não, você só tem a rosca. Então, se você apertou aqui, ó, ele está travado, mas na hora que você soltar, ela também solta facilmente. Bom, mostrando o tripé de cima e embaixo, então, rapidamente, né, essa primeira rosquinha aqui, ó, eu solto o suporte que vai na câmera. Nessa outra trava aqui, eu solto a cabeça, onde eu tenho um ângulo de inclinação de 180 graus. Nessa outra rosca, eu solto o tripé para movimentos horizontais, e aí sim eu tenho um ângulo de 360 graus contínuo. Nessa trava é onde eu solto a primeira coluna do tripé, que eu consigo fazer essa inclinação, né, para fazer fotos de cima para baixo. Isso é muito interessante para fazer fotos, por exemplo, de gastronomia, que você quer colocar um prato ali, fotografar ele de cima. Para quem quer reproduzir negativos de grande formato ou chapas, né, coloca um negatoscópio numa mesa, coloca o tripé nessa posição aqui, engata a câmera e você fotografa de cima para baixo. Isso você consegue deixar tudo muito plano, muito reto, isso é bem legal. Por último, eu tenho aqui próximo à base essa outra rosca que quando eu solto ela, eu libero a segunda seção da coluna central. Então essas são as configurações básicas do tripé que eu consigo utilizar assim, normalmente, né, como a gente usualmente usa um tripé. E aqui eu vou mostrar uma outra configuração que a gente pode utilizar esse tripé, que é muito legal, por exemplo, quando você vai fotografar macrofotografia numa plantinha, alguma coisa que está bem próximo ao chão. E basicamente o que eu tenho que fazer então é abrir as pernas do tripé como se eu fosse trabalhar com ele de ponta cabeça. Eu solto um pouquinho a base da primeira coluna, travei aqui, na segunda trava eu solto mais um pouquinho até lá embaixo, faço esse movimento aqui. E agora, ó, o tripé está pronto para fotografar rente ao chão, né? E ainda eu continuo com os movimentos. Então essa é mais uma configuração que eu posso utilizar o tripé. Uma terceira configuração que eu achei sensacional, e aí uma indicação para principalmente a galera que trabalha com vídeo, é que esse tripé ele também se transforma em um monopé. Então, ó, uma das pernas dele tem uma rosca que você consegue tirar, acoplar essa parte da cabeça. Deixa eu mostrar. Aí eu desrosqueio a cabeça do tripé e na perna dele eu consigo rosquear e agora eu tenho um monopé. E ainda assim, posso tirar o primeiro e o segundo estágio da coluna central e colocar aqui também, deixando esse monopé mais alto. Então, basicamente, esse foi um review muito rápido e simples, acho que nem tão simples assim, porque o tripé ele tem várias funcionalidades, das possibilidades que a gente pode trabalhar com esse modelo de tripé da K&F. Então, eu vim para uma área rural aqui que eu vou fotografar, você vai falar assim, Neto, mas está de dia, 3 horas da tarde, um calor escaldante, você vai fazer fotos em tripé?
Eu escolhi para fazer fotos hoje um filme infravermelho. A gente sabe que quando a gente coloca o filme infravermelho, a gente precisa colocar um filtro infravermelho na câmera. Esse filtro ele tira bastante luz e eu vou fotografar em f11, 16 mais ou menos, para que eu consiga mais profundidade de campo. Tudo isso eu já falei num vídeo que eu fiz anteriormente sobre filmes infravermelho, fotografia em infravermelho. Então, por isso que eu vou ter que usar o tripé, porque eu vou usar basicamente aí 1 segundo, meio segundo de velocidade. Então, além de fazer esse mini review do tripé da KNF, a gente vai utilizar ele fotografando e eu vou mostrar os macetezinhos, como que é a maneira correta, como usar corretamente um tripé para que a gente consiga tirar a melhor estabilidade dele. A primeira grande dica para o uso correto do tripé é você apertar muito bem essa sapata que vem nos tripés no fundo da sua câmera. Isso é uma rosca padrão, para 99% das câmeras é a mesma rosca e você não tem problema quanto a isso. Com a mão, se você não tiver nada assim, ó, ela tem até uma alcinha aqui para você apertar, não é muito legal. O que eu aconselho é você apertar com uma moeda. A de R$1 é perfeita para isso. Sempre que eu não tenho moeda, eu faço com as costas da chave aqui, ó, com essa parte da chave. Tá? Então eu aperto com a chave assim, tomando cuidado, obviamente, para não forçar muito a chave para não quebrar. Isso é uma coisa muito importante, porque de nada adianta o seu tripé ser muito bem estabilizado se você não consegue encaixar isso aqui, né? Para homens brucutus que têm mais força é mais fácil. Para mulher é sempre bom ter essa moeda maior, né? Uma de R$1, para você conseguir rosquear. Todo bom tripé, ele te dá muita mobilidade nos eixos horizontal, vertical, só que com isso você tem então vários ajustes, vários apertos para fazer em roscas, parafusos, enfim. Então, ó, vou colocar a câmera aqui na sapata certinho e ó, já vou travar ela bem travada aqui. Só que se simplesmente eu travar aqui e deixar, ó, ela tá mole, jogada. Então, tudo a gente tem que ajustar e apertar muito bem para conseguir uma estabilidade muito boa. Na verdade, a sacada do tripé é essa, é estabilidade. Como que a gente escolhe um tripé para minha câmera, enfim, todo tripé, né, ele tem uma carga de capacidade que a gente tem que comparar com o tamanho do nosso equipamento, tá? Então, se eu tenho uma câmera muito pesada, vou usar teleobjetivas, eu preciso de tripés maiores, mais pesados. Se eu tenho câmeras menores, compactas, com câmeras como, por exemplo, câmera de entrada, lente do kit, aí eu não preciso de um tripé tão pesado, tão grande, tão robusto assim. Esse aqui é um tripé médio que, para o que eu vou usar, a carga dele está tranquila. Mesmo em estúdio, onde eu uso câmeras maiores, às vezes lentes maiores, ele vai conseguir segurar essa estabilidade legal. Enfim, gente, estabilidade, o que é? Quando eu uso um tripé, quanto mais compacto o tripé está, mais estável ele está. Então, se eu tenho que usar, por exemplo, um tripé muito alto, a gente tem que ter ideia que ele vai ter menos estabilidade. E o tripé tem muito mais estabilidade nas 3 pernas do tripé do que na coluna central. Então, por exemplo, não tem nenhuma justificativa eu deixar o meu tripé com estágios baixinhos, deixar ele bem baixinho e ficar só levantando isso aqui, por exemplo. Ó, se eu tenho que fotografar o nível dos olhos, eu jamais fotografaria dessa maneira. Eu prefiro ganhar mais um estágio aqui numa seção do tripé e deixar a coluna central recolhida. Porque agora sim eu tenho muito mais estabilidade em 3 pernas segurando do que em uma só fazendo uma leve trepidação lá em cima, tá? Então essa também é uma dica. Outra dica muito importante, sempre, né, aqui nem tanto, porque eu tô com uma lente pequena, uma câmera pequena, mas se eu tô usando, por exemplo, uma teleobjetiva, uma 70-200 com a câmera no tripé, o centro de gravidade, ele vai lá para a ponta da lente, então ele vai forçar essa parte do tripé aqui. Então eu preciso fazer alguma coisa para que esse peso não penda onde a gente não tem segurança, onde a gente não tem apoio. Então uma dica legal é sempre colocar a lente direcionada para uma das pernas do tripé. Então, por exemplo, ó, nesse caso aqui que eu estou fotografando, né, aqui a minha lente é pequena. Ela está apontando para uma direção onde eu não tenho nenhum pé do tripé apontando. Se eu faço isso, ó, agora eu já consigo muito mais estabilidade. Se eu estou com uma lente muito grande aqui, esse centro de gravidade vai dar bem na perna do tripé. E aí eu estou tranquilo quanto a isso. Já aqui não, ele não vai dar esse centro de gravidade, ele vai dar para um lugar vazio. Então pode existir a possibilidade de eu tombar a minha câmera. Outra coisa também, falando em estabilidade, é peso, né? Quanto mais firme a câmera está no chão, melhor. Existem alguns tripés, esse aqui é o caso de um deles, ó, que vem uns ganchinhos aqui, ó.
Esse ganchinho, ele tem uma finalidade. Primeiro, você coloca o seu equipamento aqui e não fica com ele espalhado em qualquer lugar. Segundo, o peso da sua mochila vai ajudar na estabilização do tripé também. E além disso, tomar também alguns cuidados para que o nosso tripé ele aguente muito tempo, né? Tripés de boa qualidade, eles duram 10, 20, às vezes 30 anos, né? Eu tenho um outro tripé lá em casa que nem é aquela marca italiana famosa, que já tem mais de 10 anos. Então evitar molhar, apesar de alguns deles ser resistente, né, à umidade, evitar terra nessas engrenagens aqui, poeira, né, pancada, essas coisas nunca é muito legal a gente expor o tripé a essas condições, né? Às vezes dá uma lubrificada nos parafusos, nas engrenagens, né? Tomar bastante cuidado com isso daí e você vai ter tripé bom aí por um bom tempo, beleza? Então vamos dar uma fotografada, se eu lembrar de mais alguma coisa eu vou falando aí, eu vou mostrar agora para vocês algumas fotos que eu vou fazer com filme infravermelho. O filme já está aqui na câmera e vamos para lá. Dica, se for para usar o tripé um pouco mais baixo, para pegar um nível um pouco mais de baixo assim, dê preferências para usar as seções com as pernas mais grossas, né? Porque isso aqui é telescópico, né? Então a perna de baixo, a última seção aqui, ela é uma perna bem fininha e ela vai engrossando. Então se você for fotografar aqui, dê preferências para deixar o tripé apoiado nas pernas mais grossonas, porque daí vai dar mais estabilidade do que você deixar, por exemplo, todas as seções fechadas e só essa seção mais fininha aberta. Então dê preferência para utilizar a seção onde tem a estrutura mais grossona. Agora eu estou fazendo com aquela lente que eu já falei dela aqui no canal, que é a pior lente que a Nikon já fabricou. Toda foto é essa chatice, tem que tirar o filtro, enquadrar, fotometrar, ajustar e depois colocar o filtro de novo. Então agora faz a foto. E é isso aí, galera. Acabou o filme. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o gostei e sigam a gente lá no Instagram também, onde eu estou avisando sempre que tem vídeo aqui novo no canal chegando, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.